Bom dia, que esse seja um grande e poderoso final de semana para você e toda a sua família. Vamos abrir este final de semana declarando o Salmo 121. Olho para os montes e pergunto de onde vai vir o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar que eu tropece. Aquele que me protege não cochila. Aquele que guarda o seu povo não cochila nem dorme. O Senhor é o meu protetor. O Senhor está ao meu lado como sombra que me abriga. O sol não vai me fazer mal de dia, nem a lua vai me fazer mal à noite. O Senhor me guarda de todo mal. O Senhor protege a minha vida. O Senhor me guarda em tudo que eu faço agora e para sempre. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, nós estamos juntas orando, jejuando, fechando as brechas, reconstruindo as muralhas de proteção para nós e para nossa família. Temos estudo bíblico com oração todos os dias pela manhã e temos um propósito à noite, onde recebemos uma oração rápida e um chamado para ajoelharmos e colocar os nossos impossíveis diante de Deus. Aquilo que é impossível para você, que é impossível para mim, para Deus é o motivo para o buscarmos e Ele tornar o nosso impossível a nossa realidade. Tudo é possível ao que crê. Seja bem-vinda, se inscreva no canal para receber as notificações dos estudos. Oramos umas pelas outras, guerreamos pelas nossas famílias. Coloque a mão na sua cabeça e declare junto comigo: eu escolho me cobrir com o sangue de Jesus. Eu sou a filha do Deus Altíssimo. Eu me revisto com a armadura completa, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada da palavra de Deus. Nas portas do dia, eu ordeno a Satanás que fique paralisado, que todo o mal que estava em ação contra nós e contra a nossa família, que seja completamente exterminado. Deus, em nome de Jesus, envia anjos para nos ajudar nessa guerra, nesta batalha. Tudo que o Senhor já trouxe luz, traz também a solução. E tudo que ainda está sendo planejado lá no arraial do inimigo, eu ordeno que seja feita uma grande confusão. E que lá no planejamento tudo já seja extinto, acabado no poder e no nome de Jesus. Vem sobre todas essas famílias, trazendo cura, libertação. O teu sobrenatural, a tua glória. Senhor, nos prepara para o estudo de hoje. Vem falar conosco, vem trazer as chaves que nós precisamos. Ajuda a gente a pegar essas chaves e usar todos os dias na nossa vida. Estamos no estudo do dia 34. Aliança requer sacrifício. Eu consagro esse estudo com a palavra que está em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. E Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Pecado é transgredir, rebelar-se, desobedecer o padrão perfeito de Deus. Deus determinou que a pena para o pecado fosse a morte física, a morte emocional, a morte espiritual, a morte eterna. Essa sentença gigante, drástica, radical para o pecado significa que o pecado é algo abominável. Afinal de contas, quem pecou? Romanos 3:23 declara: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Significa que todos estão afastados da convivência com Deus. Um abismo existe entre o homem e Deus. Entretanto, Deus, com seu amor incomparável pelo homem, determinou que a penalidade pelo pecado, a morte, poderia ser colocada sobre um substituto. Um inocente poderia morrer no lugar do culpado. Este é o princípio que estabelece o sistema sacrificial que encontramos no Velho Testamento. Neste momento eu quero orar. Orar porque nós, com a mente que nós temos, com a cultura de onde viemos, não conseguimos compreender. Mas eu quero orar para que o Espírito de Deus nos ajude. Espírito Santo de Deus nos ajuda a mergulhar na mente de Deus. No mundo
tudo criado por Deus no mundo espiritual, junto com as regulamentações que existem nesse mundo. Nos ajuda a abrir mão dos nossos conceitos para compreender o teu conceito, para mergulhar na arquitetura do Criador. Ler as Escrituras Sagradas sem compreender a mente do Criador, sem compreender a origem de tudo, vai trazer confusão. Eu lhe sugiro ler sobre o sistema sacrificial, primeiramente no livro de Hebreus, que ele traz a linguagem do mundo atual, mas ele vai lhe remeter para o Antigo Testamento e você vai lá para a origem, compreender de onde tudo veio. Levítico 17:11 fala: porque a vida da carne está no sangue, e eu a tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pelas suas almas. Lembrando que aqui a alma é mente, emoções e sentimentos, porque pelo sangue se faz expiação pela alma. Desde a origem, desde o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, o próprio Deus providenciou um sistema que fornecia um substituto para morrer no lugar do infrator. O que cometeu a penalidade permanecia vivo, porque um animal inocente, sangue deste animal fazia a expiação pelo pecado. É no sangue que existe a vida, e aquele sangue puro, inocente, trazia o remédio para aquela alma agora contaminada, fragmentada. Adão e Eva, ao se rebelar, ao ir contra as orientações divinas, trouxeram sobre eles e toda a humanidade o mal do pecado. Deus mata o primeiro animal, veste Adão e Eva com o couro do animal e faz a expiação pelos pecados. Os substitutos se tornaram os animais inocentes, sem mácula, sem defeito. Foram as ofertas sacrificiais, cujo sangue era derramado vicariamente pelos pecados de todas as pessoas que se arrependiam e acreditavam na revelação de Deus. Guarde por um minuto esse raciocínio e vamos entrar nas alianças. Vimos que a aliança é um pacto, um acordo entre duas ou mais partes que se unem para compartilhar recursos visando objetivos em comuns. Encontramos na Bíblia contratos, acordos para a guerra, 2 Crônica 18, do 1 ao 3, acordos para o comércio, 2 Crônica 20, do 35 ao 36, 1 Reis 5, do 10 ao 12, alianças feitas em uniões matrimoniais, Gênesis 29, do 21 ao 23, alianças feitas para trabalho, Gênesis 30, do 27 ao 34, laços de amizade e de cooperação, como Davi e Jonatas, 1 Samuel 18, 3. Naquela época, as leis eram insuficientes, a força era o que prevalecia. As alianças eram fundamentais para garantir direitos e resistência contra invasores. A aliança era a promessa solene de uma união de cooperação, um compromisso que garantia a permanência independente de sentimento ou de circunstância dentro do pacto. Uma pessoa mais fraca procurava se aliar com uma mais forte. Uma nação mais fraca procurava se aliar com uma nação mais forte, se resguardando de ser atacado pelo próprio, de ser destruído, alcançando proteção em troca de algumas obrigações. Josué 9, do 6 ao 15. As partes que entravam no pacto estavam comprometidas em se ajudarem, principalmente quando houvesse guerra. No Antigo Testamento, as alianças elas eram formalizadas através de rituais. Presta atenção no que eu estou falando agora. Eram formalizadas através de rituais, de cerimônias, que incluíam sacrifício de animais, derramamento de sangue, presença de testemunhas, festa, refeição, troca de presentes, compromisso verbal em forma de juramento, estabelecendo ali um memorial,
um símbolo que permitia que todos lembrassem que uma aliança tinha sido executada. Êxodo 24:8. Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Encontramos aqui um link. O sangue dos animais era o remédio, era a expiação para o pecador. E o sangue dos animais também era o selo para tornar uma aliança forte, vinculada, eterna. E como era o ritual do pacto? Um animal era morto, o seu corpo era partido ao meio, os seus pedaços eram colocados no chão e no meio dos pedaços passavam as pessoas que estavam estabelecendo a aliança. Este ato declarava e simbolizava que aquela pessoa que quebrasse a aliança deveria ser despedaçada da mesma forma que aquele animal foi despedaçado ao meio. Ei, tá atenta, presta atenção, olha o código aí. Significa que quando nos aliançamos com os mandamentos divinos, quebramos um princípio de Deus, aquele princípio também nos parte ao meio. Por isso que dói tanto, por isso que ficamos esmigalhadas. Jeremias 34:18. Visto que recusaram os termos da minha aliança, separar-vos-ei de mim, tal como separam as duas partes em que dividem o bezerro, ao passar entre elas, para formalizar solenemente os vossos votos. Gênesis 15, do 9 ao 10. O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades, uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém, as aves ele não as cortou. O pacto, a aliança, é um compromisso muito, muito, muito sério. E o ritual é para nos lembrar da seriedade que está envolvida. Essa compreensão dos rituais das alianças antigas é muito necessário para compreendermos de fato o que foi que Cristo fez por nós na cruz. A nossa mente atual não capta o que Cristo fez totalmente ali naquela cruz. Naquela cruz, o ritual completo foi cumprido. Na noite anterior à crucificação, houve um juramento, houve uma celebração. Votos foram feitos pelo noivo, pelo proponente da aliança, que ele é que é a pessoa forte. Lucas 22:15, Jesus fala: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e falou: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Ele ceiou com os discípulos, ele fez votos, ele explicou para os discípulos que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar, qual era o propósito dos discípulos, ele deu todas as coordenadas. Os discípulos não alcançaram tanto assim. Ao término da cerimônia, ele vai orar no jardim do Getsemane. É a parte mais sofrida para Cristo. Dali ele já vai preso, passa a noite na cadeia. Metem-lhe uma coroa de espinhos, zombam, tiram sua roupa, dividem as suas vestes entre eles, recebe 39 chicotadas. Os chicotes tinham nas pontas ossos. Aqueles ossos estraçalharam a sua pele. Sentenciado ao pior tipo de morte que o Império Romano oferecia apenas para os criminosos mais perigosos, ele próprio carrega o madeiro super pesado por quase 1 quilômetro. Ao ser crucificado, teve as suas mãos e os seus pés perfurados, transpassados por pregos. Na cruz, um soldado lhe enfia uma lança na sua lateral que jorra água. Nenhum de nós jorra água do corpo de Cristo, jogou a água da vida. A morte de Cristo não teve nada de normal. Por mais que as pessoas morriam na cruz, uma pessoa é salva. A água que bate no soldado salva aquele soldado.
Tudo o que estava acontecendo já tinha sido previsto nas Escrituras. Deuteronômio 21, do 20 ao 23. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado num madeiro, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. O criminoso era pendurado num madeiro, mas se o seu sangue tocasse o chão, aquele ambiente inteiro ficava contaminado. Então, assim que o criminoso morria, eles tiravam a pessoa da árvore e enterravam para que o chão não ficasse contaminado. Quando Cristo vai para a cruz, ele está sendo o nosso substituto. O sangue dele era puro, o sangue dele era sem mácula, mas ele sofreu a morte dos piores criminosos por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. E o sangue dele jorrou todo e bateu no chão, sim. Só que como ele não tinha nenhum pecado, aquele sangue estava pagando por mim e por você. E estava purificando a terra de toda a maldição. Gálatas 3,13 explica isso. Cristo nos resgatou da maldição que havia por causa da lei, fazendo-se maldição por todos nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele recebeu as chicotadas minha e sua, ele recebeu a coroa de espinhos minha e sua, ele recebeu os xingamentos, ele recebeu os escárnios meu e seu. Quando o sangue dele toca no chão, o véu do templo rasga de cima para baixo. Houve um grande terremoto. Tudo ficou escuro por pelo menos umas 3 horas. Ali estava sendo celebrada a nova aliança para todas as testemunhas. Inaugurou um novo tempo. Os mortos ressuscitaram. Por 4.000 anos, animais inocentes morreram para que os pecadores tivessem os seus pecados expiados. Agora, Cristo instala a nova e eterna aliança, nos dando acesso a Deus. Estávamos apartados da glória de Deus. Ao aceitarmos esse sacrifício, compreendendo o que ele fez, nós somos reconectados a Deus. Por 4.000 anos, apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, era permitido entrar no lugar chamado Santo dos Santos para ter acesso à glória de Deus. A partir deste momento, deste ato, deste ritual, todas nós, no nosso quarto, podemos ajoelhar e ter acesso ao Santo dos Santos. Temos intimidade com Deus por causa do ritual que Cristo ele próprio se ofereceu como uma oferta sacrificial. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário tira o pecado do mundo. O castigo que Deus impôs pelo pecado é ao mesmo tempo justo e de amor, porque o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, pagou o preço por todos aqueles que o aceitam como seu substituto. Pagou com uma moeda atemporal, pagou com sangue real. Deus, o Filho unigênito, revestido de forma humana, derrama o seu sangue pelo pecado do homem, satisfazendo a justiça de Deus. Através do seu precioso sangue, nos mostra Romanos 3,26. O justo e justificador de todos aqueles que creem em Jesus. Não existe outra forma de trazer paz para as nossas almas, de amenizar a culpa, de amenizar a dor. Efésios 1,7. Nós temos a redenção através do seu sangue, o perdão completo e total dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça.
1 Pedro 1, 18 e 19. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, e sim pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O pecado nos tornou criminosos. Nós estávamos apartadas de Deus. Jesus entra como um advogado diante de Deus. Ele também se oferece para nos substituir, para pagar a pena por nós. E ele não paga ela, não é com ouro, não é com prata, não são com títulos, não são com investimentos, não são com terra. Ele paga com o sangue dele. A rebelião que o pecado tinha causado nos afastou completamente de Deus. Para nós, era impossível nos achegarmos a Deus de forma humana, de forma religiosa, de qualquer forma. Estávamos alienados. É o sangue de Jesus na cruz que constrói essa ponte entre Deus e o homem. Efésios 2:13. Em Cristo Jesus, vocês que antigamente estavam longe, foram trazidos para perto através do sangue de Cristo. O pecado desfigura a identidade do ser humano. O pecado torna as pessoas tristes, decepcionadas, gananciosas, mentirosas, invejosas, ciumentas, más, fofoqueiras. O pecado afasta as pessoas de Deus e afasta as pessoas umas das outras. Não há nada que possamos fazer contra o pecado. Cristo sabia disso, por isso que ele se sacrificou. Ele foi o sacrifício perfeito. A aliança requer compromisso, a aliança requer amor, a aliança requer entrega. Ele se entregou por você. Ele fez um juramento solene, uma cerimônia com inúmeras testemunhas. Todas as pessoas conhecem a história de Cristo, conhecem a história da cruz. Ler uma história, assistir a história, ler o livro não vai aliviar a sua miséria. É necessário compreender a proposta, compreender a aliança disponível para mim e para você e passar no meio de toda a dor, olhando para o outro lado, para a outra margem, entendendo que na outra margem existe um reino. Um reino lhe oferece uma nova cultura, um novo povo, uma nova história. Cristo pagou o preço por você. Agora é chegado o tempo de você pagar o preço e compreender o que ele fez. Estudar sobre o reino, estudar a nova cultura, trazer para a sua vida a sua nova identidade. Um homem muito rico, detentor de indústrias, de terras, de ouro, de prata, de bens, de pérolas, deixou o seu testamento. No testamento estão os nomes dos herdeiros e o que cada herdeiro leva, o que cada herdeiro tem direito. Entretanto, se o herdeiro nunca abrir o testamento, nunca reivindicar o que ele tem direito, ele vai morrer sem usufruir aquilo que sempre foi dele. Vamos orar para selar. Espírito Santo de Deus, vem selar esse ensinamento em nossos corações, que possamos compreender a majestosa grandeza do sacrifício, do sangue de Cristo na cruz, aquele sangue poderoso que purificou o ambiente e propiciou para nós uma atmosfera na qual agora nós somos os herdeiros e nós ganhamos o direito de usar o nome de Jesus, o sangue de Jesus e outros direitos que vamos explorar ao longo desses estudos. Nos ajuda a usar com propriedade e autoridade esse sangue. É esse sangue na cruz que nos possibilita expulsar a Satanás. Até Jesus vir na terra, não era possível aos homens expulsar a Satanás. Ele sabia como contaminar uma família e a família permanecia contaminada por toda a vida. Depois de 4.000 anos agindo dessa forma, ele
continua querendo manter escondido dos cristãos o poder que nós temos. Mas nós não abrimos mais mão do nosso poder. Nós queremos mais luz, Senhor. Nós queremos mais revelação. Nós queremos saber mais sobre o sangue de Cristo, sobre o poder que nós conquistamos, de verdade que nós herdamos. O Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Trazemos esse poder para as nossas casas. Trazemos a limpeza santa. Declaramos casas puras, maridos puros, filhos puros, idôneos, pessoas retas, íntegras, honestas, piedosas, bondosas, generosas, guiadas por Deus, guiadas pela mente de Cristo. Eu oro para o teu povo receber a unção de revelação, para que abram o Novo Testamento e se apropriem de todas as promessas que estão ali, de todos os direitos, de toda a conquista que o Senhor deixou para nós. Eu repreendo a Satanás com a cegueira, com a ignorância. A ignorância tem sido a maior arma que ele tem usado para manter o povo de Deus aprisionado. Eu declaro que os demônios que trabalhavam com a ignorância, trazendo trevas para as nossas vidas, que eles sejam amarrados, presos, levados em cativeiro. Que o Senhor envie luz com clareza, com revelação, com a chave que vai mudar a nossa história, o nosso comportamento, a nossa alma. Nós nos cobrimos com esse sangue precioso e poderoso e declaramos um final de semana vitorioso, cheio de oração, de conquista e de testemunho dos sinais e maravilhas que o Senhor está operando nas nossas vidas. Te convido a ser comigo uma proclamadora das boas novas. Encaminha esse estudo para 3 mulheres neste dia e semeie paz, semeie esperança, semeie conhecimento para a honra e glória de Jesus.